Então, pessoal, dando continuidade, vamos entrar no quesito de investigação do solo, certo? Na engenharia civil, o solo é o elemento base de toda construção, certo? Em qualquer canto do mundo, as construções vão estar ligadas diretamente ao solo, diretamente à terra. Por isso, se faz necessário uma investigação, que é para conhecer características e o comportamento daquele solo. Pode parecer, mas todos os solos têm suas particularidades. Todos os solos têm diferença, têm abrangência. Alguns solos são típicos apenas de um local, como a argila amarelada vermelha de São Paulo, só tem lá. Alguns tipos de solo só tem em determinado tipo de canto. Então, por exemplo, a gente não vai ver um solo com conchinhas, que é de região litorânea. A gente não vai ver um tipo de solo desse no sertão da Paraíba, no sertão do Nordeste, certo? Então a gente faz a investigação de solo a fim de descobrir essas características. A sondagem de solo, que ela deve ser a primeira etapa de uma obra, até mesmo antes da topografia. Ela é realizada antes mesmo do projeto, pois o resultado do estudo fornece informações que podem tanto otimizá-las quanto inviabilizá-las. Então, muita gente pensa em fazer primeiramente o projeto, primeiramente fazer todo aquele trabalho arquitetônico. Só que quando vai fazer a averiguação do tipo de solo, pronto, a pessoa comprou o terreno, a coisa mais linda do mundo, plano, num local perfeito, que vai dar uma comodidade ótima. Ele já fez o planejamento, vai conseguir fazer um prédio com aproximadamente 10 andares, coisa mais linda do mundo, já pagou o arquiteto para fazer e desenvolver o projeto. Quando vai colocar a mão na massa para começar a construir, vai fazer a investigação do solo, vai ver que o solo não é de característica que ele pensou. O solo é fraco, o solo é mole, o solo tem uma resistência baixa. Ele vai ter que gastar muito dinheiro para fazer a parte de fundação, para fazer a base daquele prédio. Então ali vai inviabilizar aquela obra. Alguns casos curiosos também que eu já vi durante a carreira, na minha parte profissional, foi, pronto, em João Pessoa, num condomínio de luxo, alguns, alguns lotes lado a lado. Um lote, o terreno, a resistência do solo perfeita. Já o terreno do lado, o solo muito fraco, muito ruim, com a resistência lá embaixo. Então a gente percebe que a cada metro, a cada centímetro, o solo pode mudar sua característica bruscamente. Por isso essa parte de investigação de solo é uma parte fundamental e, na minha opinião, deveria ser a primeira coisa a se fazer antes de iniciar uma obra. Seria essa investigação de subsolos. Então vamos começar a conhecer as vantagens da investigação de solo. Previne desabamentos, desmoronamentos e deslizamentos, reduz riscos de acidentes, evita manifestações patológicas relacionadas à infraestrutura, possibilita a preservação de lençóis freáticos e gera segurança e economia de recursos, proporcionando assim conforto e estabilidade. Então, é uma gama de problemas que pode ocorrer caso você não faça sua investigação de solo, certo? Você pode pensar que, eu vou pensar só na parte econômica. Não, você tem que pensar na segurança dos clientes. Você tem que pensar que a parte de investigação do solo vai gerar uma série de precauções. Existe um problema muito grande na construção civil do Brasil,
que essa parte de investigação do solo o pessoal não faz em residências. Ah, não, é só uma casa. Quando a gente cava a sapata e faz de todo jeito que dá certo. O vizinho fez, deu certo. Só que muitas pessoas têm problemas com patologias. A sapata ela fica encostada no solo. Se o solo for ruim e descer, a sapata vai descer junto. E a casa, como ela tem várias sapatas, uma sapata pode estar numa parte boa e uma sapata na parte ruim. E essa descer, a casa vai ficar torta. Isso a gente chama de recalque. Então, a gente vê bastante hoje em dia casas, residências simples ocorrendo problemas de recalque. Quando ocorre um recalque desse, aparece fissuras, aparece problema de infiltração, aparece uma gama de problemas que podem prejudicar e pode até impedir aquela residência de ser habitada, porque a gente sabe que a Defesa Civil está em prol da proteção dos humanos, do ser humano. Então, quando ele vê que aquela casa está com essas patologias de trinca, de fissuras, ela pode embargar aquela residência, dizendo que ela está imprópria para uso, certo? Mas o que são as investigações geotécnicas? Eu acho que todo mundo fica nessa dúvida, porque como é que vai fazer uma investigação no solo? Como é que vai saber se o solo é bom? Então, a investigação geotécnica consiste em ensaios que visam conhecer e entender o comportamento do solo e das rochas, porque a gente sabe que nem sempre é só areia, nem sempre é só argila, nem sempre é só solo orgânico. Muitas vezes pode-se fazer o uso de rochas, certo? Então a gente pode chegar no solo e ser rochoso, como a maioria do sertão da Paraíba tem uma grande concentração rochosa. Assim como os perfis que o compõem, sua resistência e demais características. A investigação pode ser visual por meio de ensaios realizados no local da obra ou laboratório. A sondagem é um exemplo e inclusive é um dos métodos mais utilizados. Então, a sondagem ela é efetuada na obra, porém ela é levada as amostras para o laboratório. Então, ela é mista. Ela é tanto em loco, como chamamos quando é em obra, quanto laboratorial. Muitas pessoas olham e acabam dizendo: não, é só você cavar até chegar na rocha. Mas aí eu pergunto, e se for 15 metros de argila? Se for 10 metros de argila para chegar na rocha? Quem é que vai cavar a tanta profundidade? Não, mas quando chegar no duro que não consegue mais cavar, para. Tem argilas que ela tem uma resistência tão forte que se aproxima de uma rocha. Você pode tentar cavar ela que você não vai conseguir. Então, a investigação é feita para isso, porque a investigação foram feitos estudos laboratoriais para averiguar qual o melhor tipo de ensaio que poderia ser feito para aquele tipo de material. Então a gente vai ver os ensaios como eles são feitos mais para frente. Qual a importância das investigações geotécnicas? A sondagem ela nos permite determinar índice das diversas camadas presentes no solo, porque pode existir uma camada de areia, depois de 1 metro uma camada de argila mole, depois de 1 metro uma camada de argila rija, depois de 1 metro uma camada de rocha. Então o solo não é perfeitamente uniforme, ele existe camadas e essas camadas têm que ser descobertas e suas respectivas resistências. Determinando a variação da resistência na medida em que a profundidade aumenta, identificando características e estrutura. Além disso, fornece parâmetros
para projetos geotécnicos e possibilita a realização de diversas análises. Então, se você tem uma gama de características, uma gama de camadas com suas respectivas resistências, você pode determinar diversos projetos de fundação para que possa ser analisado qual o mais viável a ser utilizado, certo? Quando essa etapa não é realizada corretamente, as informações podem gerar tanto fundações superestimadas, que geram um gasto maior que o necessário, quanto insuficientes, que acarretam problemas de diversos tipos de gravidades. Então, o problema não vai ser apenas proporcionado para a obra. Os problemas influenciados pelas sondagens também podem ocorrer gastos, e quando ocorre esses gastos, a gente tem que repassar esses gastos para o valor final da obra. Em resumo, a investigação geotécnica feita corretamente são imprescindíveis para prevenir e evitar desabamentos, prevenir desmoronamentos e deslizamentos, preservar o lençol freático, conter a ocupação desordenada de locais perigosos, evitar manifestações patológicas relacionadas à infraestrutura, reduzir riscos de acidentes e evitar gastos. Então a gente vê que as investigações geotécnicas, elas geram muitas coisas boas, muitos proventos bons para a obra. Como elas podem auxiliar a evitar manifestações patológicas na obra? A investigação geotécnica minimiza riscos e custos. Então, é um investimento que a gente faz na investigação para poder diminuir os riscos e os custos. Porque se você faz sem a investigação, acaba gastando mais, superestruturando e também gerando mais custos, certo? Uma vez que os erros construtivos são ainda mais custosos que as fundações superestimadas. Então, se você fez ali se você não fez uma investigação e uma parede cedeu, você vai ter que derrubá-la, corrigir a fundação e corrigir a parede. Então, você está gerando um gasto retroativo. Ela fornece informações relacionadas ao comportamento do solo, indicando qual é a profundidade da camada de resistências, as cargas que serão distribuídas, qual a tensão de ruptura, componentes e altura de nível d'água, entre outras informações. Quais são os tipos de investigações geotécnicas? A NBR 8044 também detalha os tipos de sondagem existentes, são eles: poços exploratórios em trincheiras, sondagem de trato de cavadeira, sondagem SPT de simples reconhecimento, sondagem para extração de amostras para deformação e indeformadas, sondagem rotativas. Nas obras de pequeno porte, normalmente são utilizadas a sondagem SPT, que são simples reconhecimento de solo, e também as sondagens rotativas, porque o SPT, a sigla significa Simples Penetration Test, então é um teste de sondagem simples, de penetração simples. Ele não averigua rochas, ele não consegue perfurar uma rocha. Então, isso fica a parte da rotativa. A parte de sondagem rotativa é que consegue perfurar a rocha, já que ela simula uma broca, certo? Existem também outros tipos de ensaio que fornecem informações relevantes, como permeabilidade, perda d'água, penetração estática, vane teste, carga direta, carga sobre estacas, caracterização, deformabilidade, cisalhamento, compressão e tensões, ensaios dinâmicos, ensaios estáticos. Então existe uma gama de ensaio que pode ser utilizado para medir a resistência direta ou indiretamente. Quais são os principais problemas em fundações decorrentes da falta de investigações geotécnicas eficazes? Porque pode ser feito ensaios corretos e errados. Como a gente sabe que
em qualquer profissão elas nos mostram que existem pessoas que trabalham correto ou erradas. Então, na parte dos ensaios geotécnicos também existe esse pequeno problema. Existem pessoas que vão trabalhar da forma correta e existem pessoas que vão trabalhar da forma errada. Alguns problemas gerados, um dos problemas são atritos negativos não previstos. Esse é um exemplo presente nas fundações profundas, que ocorre principalmente quando estacas são cravadas em aterros recentes construídos, sobre solos de argila mole ou de decorrência de rebaixamento do nível do lençol. Ele proporciona a redução de carga admissível nominal, que foi adotado para cada estaca, o que pode resultar da deformação e o recalque. Então, quando ocorre esse atrito negativo não previsto, ele vai bater para fazer o ensaio, ele vai ser determinado o ensaio, só que ele vai dar um atrito e vai aparentar que o solo tem uma resistência, certo? Por conta desse atrito. Só que o solo não tem aquela resistência que ele determinou. Então, quando é posto algo, uma fundação em cima daquele solo, o solo vai ceder e vai se deformar, provocando recalques. Então, esse é um erro muito empregado na parte que existe solos com argila mole ou também solos orgânicos. Solos moles. As fundações devem transferir a carga recebida em solos resistentes para tal. Quando a investigação não é feita corretamente, a profundidade projetada pode ser inferior ao que era necessário realmente. Com isso, a edificação pode apresentar fissuras, rachaduras e desníveis. Acho que todo mundo já viu uma reportagem sobre alguns prédios que tinha no litoral de Santos, em São Paulo. Esse é um exemplo muito claro de solo mole. Ali foi feita a investigação falha, disse que o solo não era mole, tinha uma resistência, e ocorreu que o pessoal fez a fundação ali muito rasa e ocorreu os recalques diferenciais, que é apenas em uma parte, nos prédios. Teve prédio que teve um desnível de 1,80 m, são quase 2 metros, pessoal. Você tá aqui reto, um lado a lado do outro, só que com o tempo o outro ficar com uma diferença de 2 metros, tudo ali foi embargado. Teve prédio que teve que ser corrigido porque estava correndo o risco de desmoronar. Então ali foi feito uma investigação de solo muito problemática, porque o solo está totalmente aqui. Quando você vem fazendo a sondagem, se tiver uma pedra e você dizer que toda aquilo ali é pedra, vai chegar a cantos que não pode ter pedra, como é o caso de São Paulo. Tinha uma rocha, mas aqui do lado não tinha, era mole. Quando fez a fundação, de um lado ficou bom, do outro lado ficou ruim. Então isso prova que a investigação de solo é uma série muito séria na construção civil. É uma parte que tem que ser trabalhada rigorosamente e é uma parte que tem que ser levada a sério, porque problemas como esse pode gerar prejuízo sim, mas podem prejudicar e pode até acabar com a vida de pessoas. Então a construção civil tem que levar essa parte muito a sério. Dimensões inferior às necessárias. Quando a investigação não é feita corretamente, a fundação pode ser subestimada, apresentando dimensões inferiores ao que é necessário. Dependendo da severidade da situação, além de manifestações patológicas, pode ocorrer a ruína de edificações ou a necessidade de um reforço estrutural. Como se vê, as investigações geotécnicas são extremamente importantes para a segurança e a qualidade do empreendimento. E por isso, elas nunca podem ser objetos de economia, devendo sempre ser realizadas por profissionais competentes, experientes e qualificados. Sem contar que
As investigações geotécnicas, elas é apenas 1% da obra. Então ela é uma parte muito curta, muito pequena do valor gasto total na obra, certo, pessoal?